estamos de volta. O assunto do Carreiras de hoje é direito securitário. Quem mostra atuação nessa área é o advogado Dini Rocha. E como é que a legislação brasileira se posiciona nesse meio todo? Assim? É suficiente? Na sua opinião, a legislação consegue abarcar tudo que envolve o mercado de seguros? Grande parte dos direitos dos segurados, eles foram sendo construídos por meio de jurisprudência. Então, principalmente o STJ, ele está bem aí atento à proteção dos consumidores. Então, a jurisprudência é bem favorável aos segurados. Certo. Agora, a gente tem um problema sério, que é o desconhecimento do direito do seguro. Esses profissionais que atuam, que operam com direito, eles precisam estudar, sabe, se aprofundar nesse ramo, que é um ramo muito específico e muito técnico. E haja trabalho Isso, haja trabalho, exatamente. Porque com todo esse desencontro... Oi, meu nome é Lília e eu gostaria de saber se o advogado securitário também pode lidar com contratos relacionados à legislação estrangeira. Lilian, o contrato de resseguro, ele geralmente, na maioria das vezes, ele aplica princípios internacionais. São os princípios internacionais do resseguro que são aplicáveis aos contratos de resseguro. No Brasil, a gente tem uma legislação um pouco mais protetiva, né? Ela só permite legislação internacional em contratos de resseguro nos casos em que existe cláusula arbitral, mas o direito ressecuritário ele tem uma interface muito grande com o direito internacional privado. Algum tipo de especialização mesmo é importante? A especialização, sem dúvida nenhuma, é importante, né? Eu acho que o profissional que quer atuar nessa área, ele precisa contatar ou uma seguradora, né, para entrar no departamento jurídico de uma seguradora. Vários profissionais do mercado hoje que atuam com seguros, executivos de seguradoras, são advogados, ou seja, eles tiveram uma formação jurídica, mas no meio do caminho eles se tornaram executivos de seguradoras. Então essa é uma porta de entrada. Outra porta de entrada é via um escritório de advocacia que atue nessa área de direito securitário. Outra porta de entrada é via alguma autarquia que fiscalize o mercado segurador, como a Superintendência de Seguros Privados. Uma outra porta de entrada é no ramo de educação, né? Trabalhar como professor em alguma universidade onde exista um curso de pós-graduação. Gostar dessa área de finanças, de economia, é importante? O profissional hoje, ele precisa ser multidisciplinar. O mercado não tem espaço mais para o profissional que só estuda direito. Ele tem que entender do negócio como um todo. Então, por exemplo, o profissional que atua dentro de uma seguradora, ele tem que entender um pouco como a área comercial pensa, ele tem que entender um pouco, ainda que basicamente, de finanças, ele tem que entender um pouco de contabilidade, ele tem que entender um pouco de ciência atuarial. Isso qualquer profissional do direito, né? Arthur Leiva Fernandes, meu nome. Queria saber quais tipos de clientes o advogado securitário atende. Arthur, o advogado securitário, ele atua basicamente de dois lados. Ou ele atua para o segurado, defendendo os interesses do segurado, né? Não só na contratação de coberturas securitárias, ele pode fazer isso, ele faz isso junto com o corretor de seguros, né? O advogado verifica a legalidade da contratação, das cláusulas, etc. Ele atua do lado do segurado também na representação dos interesses desse segurado no processo de regulação de sinistros. Ele pode atuar também do lado do segurado, representando os interesses desse segurado ante os tribunais. Ele pode atuar também do outro lado, que é o lado da seguradora. Então, o advogado atende todas as demandas jurídicas dessa seguradora, seja na área de contratos, seja na área de novos produtos, seja na área de associações dessa seguradora com outras seguradoras ou com outras empresas, seja na parte de regulação de sinistros e também defendendo os interesses das seguradoras nos tribunais. Meu nome é Zilma e eu gostaria de saber como é um dia típico na vida de um advogado securitário. Zilma, não existe um dia típico na vida de um advogado securitário. Por exemplo, só para te dar um exemplo, eu não sou advogado criminalista, mas hoje eu estava vindo para cá e recebi um telefonema de um cliente dizendo que 2 executivos que vieram da seguradora estrangeira para o Brasil, eles foram presos por conta de não terem visto de entrada no Brasil.
Então eu tive que correr atrás de um advogado criminalista e deixar um advogado do meu escritório que fala bem inglês para fazer a ponte com esse advogado criminalista e fazer a ponte com a matriz lá no exterior. Então, não tem um dia típico, né? Cada dia é um desafio novo, é uma empreitada nova, é assim que funciona. Quem também trabalha no ramo de seguros no escritório em Brasília é a Paola Uriques, estagiária que está no 8º semestre do curso de Direito. E você está gostando da área? Sim, eu acho que assim, é uma área que tende a crescer e que você tende a crescer junto com ela. Acho que ela tende a agregar. E você, quando está sempre disposto a procurar novas ideias, a sempre auxiliar, acho que você cresce junto. Eu acho que isso é muito bom, tanto para a sua carreira como para o próprio escritório, para vocês crescerem juntos e ter se agregando essa bagagem e auxiliando o próprio escritório e o advogado com quem você trabalha. É isso que eu queria saber. Como é que é o aprendizado entre estagiário e advogado? Em especial de Nir, mesmo à distância, ele não estando aqui em Brasília. Exatamente. Bom, assim, querendo ou não, você é um convívio bastante intenso. Você passa várias horas por dia com o advogado que você assessora. E é muito gratificante e você assim, começa a perceber efetivamente como é que é um trabalho de um advogado. Para um estudante de direito, isso é fundamental até para você decidir efetivamente que área você vai atuar, qual é a área que você gosta, que você tem predileção. Mas, assim, basicamente o trabalho, eu acho que ele é compensador. Assim, auxiliar, você vê o resultado daquilo que você está fazendo, principalmente para quem está começando, querendo ganhar espaço, conseguir vencer, ter um espaço dentro da carreira mesmo. Meu nome é Rodrigo Franco e eu gostaria de saber se esta é uma área promissora para advogados. Rodrigo, essa área é muito promissora por diversos fatores. Primeiro, temos aqui no Brasil, no ano passado, a abertura do mercado ressegurador. Esse mercado ficou um monopólio de uma sociedade de economia mista por 60 anos. A abertura foi só no ano passado. O Brasil foi um dos últimos países a abrir o seu mercado ressegurador aqui no Brasil. Existe uma carência de profissionais nessa área aqui no Brasil, direito ressecuritário. Essa área promissora também no âmbito do direito securitário. O PIB brasileiro, os seguros representa no PIB 3% do PIB brasileiro, ao passo que em outros países essa área representa 7% até 10%. Ou seja, se o Brasil dobrar, né, a participação no PIB, a demanda por profissionais dessa área vai ser muito maior do que ela é hoje. Depois do intervalo, os livros para quem quer ficar por dentro do direito securitário. É daqui a pouquinho, não saia daí.